Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de número 2 sobre eletrostática. Então estamos aqui para dar continuidade ao estudo da eletrostática que vimos na aula passada. Quem ainda não assistiu o vídeo número um, assista, que eu vou colocar aqui no card para vocês poderem assistirem antes de assistir esse. Mas quem já viu, é só acompanhar a aula de hoje. Então aqui nós temos a carga elétrica. Então a eletrostática, ela é a parte da física que estuda a eletricidade, porém vai fazer um estudo da eletricidade com a carga elétrica em repouso. Como vimos na aula anterior, o estudo da eletricidade é dividido em três partes. A primeira que estamos estudando agora, que é a eletrostática, que é o estudo da carga em repouso. Depois vamos estudar a eletrodinâmica, que seria a carga em movimento. E na sequência vamos estudar o eletromagnetismo, que seriam os efeitos elétricos e magnéticos juntos. Então, mas aqui vamos reforçar um pouco mais sobre o conceito de carga elétrica. Então, nós vimos na aula passada que a carga elétrica é uma propriedade que algumas partículas possuem, e essas partículas são os prótons e elétrons. E onde nós vamos encontrar esses prótons e elétrons? Nós vamos encontrá-los exatamente dentro do átomo. Então, no átomo, como você pode perceber aqui na imagem, ele é composto de duas regiões. Essa região central aqui, que nós chamamos de núcleo, e no núcleo você vai observar a presença dos prótons e dos nêutrons. E nessa região aqui, ó, que é uma região maior do que o núcleo, nós vamos encontrar os elétrons. Então, dentre essas três partículas, aquela que possui carga elétrica são os prótons, que têm a carga elétrica positiva, e os elétrons com carga elétrica negativa. E os nêutrons não têm carga elétrica. Então aqui você tem a estrutura atômica. Essa estrutura atômica, ela é conhecida como a estrutura ou o modelo atômico de Rutherford e Bohr. Só que Rutherford, quando ele enunciou, né, ou apresentou o modelo atômico, ele disse que era um núcleo constituído de prótons e nêutrons e os elétrons girando em torno do núcleo. É um sistema que a gente também pode fazer uma analogia com o sistema solar, também conhecido como sistema solar, onde o núcleo seria o Sol e os elétrons seriam os planetas girando em torno do Sol. Mas Bohr ele acrescentou algumas características a mais para poder explicar os diversos fenômenos físicos e químicos encontrados no átomo. Então, segundo Bohr, os elétrons eles só podem permanecer em determinadas órbitas que possuem estados de energia fixos, constantes, pois os elétrons recebem e emitem o que Max Planck chamou de quanta, ou seja, pacotes discretos de energia. Então, para um elétron ele sair ou ir de uma camada para outra, ele vai ter que receber ou emitir esses pacotes de energia, que Planck chamou de quanta. Então não é qualquer energia que ele vai ficar orbitando nas camadas. Então para cada camada ele tem uma energia específica e para poder ele sair de uma camada para outra, ele vai ter que receber ou perder essa quantidade de energia específica. Então aqui você tem o modelo atômico de Rutherford e Bohr. E mais algumas características do átomo. O núcleo do átomo ele é minúsculo em comparação ao restante do átomo. Porém, ele contém mais de 99,9% da massa do átomo. Então você observa que o núcleo ele é a menor parte, porém é a que tem a maior concentração de massa. Quase 100% da massa está no núcleo.
A segunda característica ou observação é que a maior parte do volume do átomo é esparsamente ocupada pelos elétrons, tá vendo? Então, apesar do núcleo ser a menor e ter a maior massa, a maior parte é exatamente ocupada pelos elétrons, que é na região que chamamos de eletrosfera. Então, o maior volume está nessa região, porém, lá é onde tem a menor massa, quase nenhuma massa. A terceira observação é que a carga do elétron e do próton elas são iguais em módulo e corresponde a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Esse valor vimos na aula passada. Então, aqui é a quantidade de carga elétrica do próton e do elétron. E elas são iguais em módulos. Aí o próton será carga positiva e o elétron carga negativa. Quarta observação é que a massa do próton ela é aproximadamente igual a 1,673 vezes 10 a menos 27 quilogramas. Então, observa aqui ó, esse menos 27, então seria esse a 0, com 27 dígitos e esse valor final. Então, em quilogramas. E a massa do elétron ela é aproximadamente igual a 9,109 vezes 10 a menos 31. Então, 10 a menos 31 é menor que 10 a menos 27. Então, a massa do elétron ela é quase 2.000 vezes menor que a massa do próton. Então, o elétron tem uma massa bem menor do que a do próton, em comparação com a do próton, quase 2.000 vezes menor. Já a massa do nêutron, ela é aproximadamente igual ao mesmo valor da massa do próton, 1,675 vezes 10 a menos 27. Então, a massa do nêutron e do próton são aproximadamente iguais e a do elétron, ela é quase 2.000 vezes menor do que a do próton. E dependendo como esses átomos são organizados, né, e de que átomos é constituído o material, então nós podemos encontrar materiais chamados condutores elétricos e materiais chamados isolantes elétricos. E qual a diferença de um para outro? Os condutores são materiais que possibilitam a movimentação de cargas elétricas em seu interior com grande facilidade. Esses materiais possuem uma grande quantidade de elétrons livres. Então, aí nós encontramos os condutores, são os metais. Então, os metais são bons condutores elétricos. Por quê? Porque eles possuem grande quantidade de elétrons livres nas últimas camadas do seu átomo e possibilita essa movimentação com maior facilidade. Já os materiais chamados isolantes são aqueles que oferecem grande oposição. Agora não oferece facilidade, mas oposição à passagem de cargas elétricas. Nesses materiais, os elétrons encontram-se de modo geral fortemente ligados aos núcleos atômicos e por isso não são facilmente conduzidos. Então, o isolante é aquele que não permite o fluxo de maneira fácil, né, a movimentação de maneira fácil dos elétrons. Então aqui nós seriam os condutores e os isolantes já são aqueles que têm mais dificuldade para poder se movimentar. Então aqui nessa imagem nós vemos o exemplo. Então aqui o condutor é um metal, no caso aqui é um cabo de cobre. Então você tem um cobre que é um metal, ele é um bom condutor. E aqui você tem uma capa isolante feita de um material de plástico. Então aqui você tem uma borracha, um plástico, são materiais isolantes. Então eles não permitem a passagem da carga elétrica com facilidade. Na verdade, eles promovem uma oposição. Só que, além dos condutores isolantes, também podemos encontrar outros materiais que são intermediários, que são chamados de semicondutores. Os semicondutores, eles são materiais que possuem baixa condutividade elétrica. Esses elementos estão entre os condutores e isolantes e são capazes de mudar sua condição ou sua condução elétrica com facilidade. Os semicondutores eles podem ser de silício ou germânio e são utilizados para a fabricação de componentes eletrônicos, como por exemplo os transistores. Então aqui numa placa de circuito eletrônico, de um computador, de um celular, nós vamos encontrar semicondutores. Essas lâmpadas LEDs que nós temos em casa também, os LEDs são semicondutores, são produzidos com semicondutores. Então são materiais que eles não
conduz como um condutor e também não isola como um isolante. Então, eles são materiais que estão entre esses dois e eles são capazes de mudar essa condição dependendo da situação. Então, você tem momentos que eles vão permitir a condução e tem momentos que eles não vão permitir a condução. Então, são chamados de semicondutores. E eles são encontrados nesses materiais aqui, ó, silício ou germânio. Então, eles são produzidos com esses dois materiais, essas duas substâncias químicas aqui, ó. Esses dois materiais, silício e germânio. E para entender um pouco mais sobre a eletrostática, ela é baseada em dois princípios, chamamos princípios da eletrostática. O primeiro princípio é o princípio da atração e repulsão. Então, o princípio da atração e repulsão é bem simples, que diz o seguinte: cargas elétricas de mesmo sinal repelem-se e cargas de sinais opostos atraem-se. Então, isso aqui é uma constatação da natureza. Então, se eu pego duas cargas de mesmo sinal ou dois objetos carregados com cargas de mesmo sinal, quando colocarmos próximo um do outro, nós vamos verificar aqui uma força de repulsão. Eles não vão querer se aproximar. Então, se são dois positivos, vai existir uma força aqui de repulsão. Então, vai existir uma força que vai fazer com que eles não queiram se aproximar. E se as cargas tiverem sinal negativo, acontece a mesma forma. Então, se são de mesmo sinal, você vai ter aqui uma força de repulsão. Agora, se essas cargas tiverem sinais opostos, aí você vai ter uma força de atração. Então, eles vão se atrair. É semelhante ou análogo ao que acontece com dois ímãs. Você pega dois ímãs, o ímã tem dois polos, o polo norte e o polo sul. Então, dependendo de como você vai encostar esses dois ímãs, pode acontecer de existir uma atração entre eles ou uma repulsão. Então, às vezes, você encostando dois ímãs, eles vão grudar facilmente um no outro. Então, aqui seria uma força de atração. E se você virar um dos ímãs, então você não vai conseguir mais fazer com que eles juntem, né? Que eles grudem um no outro. Eles vão querer se afastar. Então, aí você tem a força de repulsão. Por quê? Porque você vai estar tentando juntar os polos iguais. Então, polo norte com polo norte ou polo sul com polo sul. Então, é semelhante ou análogo ao que acontece com as cargas elétricas. Então, esse é o princípio da atração e repulsão. Então, os iguais se repelem, os opostos se atraem. Outro princípio é o princípio da conservação das cargas elétricas. Em um sistema eletricamente isolado, a soma algébrica das quantidades de cargas é constante. Então aqui nós temos o que? Se o sistema ele é eletricamente isolado, o que seria um sistema eletricamente isolado? É aquele que não vai permitir o fluxo de carga nem de dentro para fora, nem de fora para dentro. Então você vai manter a carga elétrica dentro daquele sistema. E nessa situação, a soma algébrica das quantidades de cargas é constante. Significa dizer o quê? Que a carga ela não vai ser criada e nem destruída do nada. Ela pode ser trocada ou transferida de um corpo para outro desde e sempre mantendo essa soma constante. Então vamos ver aqui um exemplo. Consideremos essas duas esferas que eu vou chamar aqui ó, de A e de B. E esses corpos aqui, ó, cada um tem uma carga. Então A tem uma carga que eu vou chamar de QA e B tem uma carga que eu vou chamar de QB. Quando somamos essas duas cargas, nós vamos encontrar a carga do sistema, ou a carga total, chamada de QT. Então, essa carga total é a soma das cargas. Agora, se por um motivo ou outro essas cargas elas forem transferidas, né, sofrer algum processo aqui pelo qual vai existir uma alteração das cargas, então o A deixou de ser A e passa a ter uma nova carga chamada de QA'. Então ele diminuiu ou aumentou a carga. E o B ele
passa da carga B para uma nova carga chamada QB'. Então, A e B aqui sofreram alteração nas suas cargas. Eles não têm mais cargas iguais à situação anterior. Então, a carga de A', nós podemos dizer que ela é diferente da carga de A. Então, aqui seria antes do processo e aqui após o processo. É a mesma situação para B. A carga de B', a nova carga de B, ela é diferente da carga anterior ao processo. Porém, quando a gente for fazer a soma, quando realizamos a soma aqui, nós vamos encontrar essa soma aqui, ó, exatamente o mesmo valor total anterior. Significa o quê? Que a soma das cargas ela é constante. Então, se a soma anterior ao processo fosse igual a 20 coulombs, então depois desse processo aqui, que a gente ainda vai aprender quais são os processos, essas cargas são alteradas, porém a soma dessas cargas continua o mesmo valor. Nesse exemplo que eu falei agora, 20 coulombs. Tá ok? Então esse é o chamado princípio da conservação das cargas elétricas. Nós vamos fazer alguns exercícios para praticar esse princípio na próxima aula. E como eu disse, né, para esses processos que você consegue alterar a carga elétrica do corpo é chamado de eletrização. Então, a eletrização é o fenômeno pelo qual um corpo neutro passa a eletrizado devido à alteração no número de seus elétrons, ou que a gente também consiga alterar um corpo eletrizado. Então, esses processos pelos quais podemos eletrizar um corpo. Então, são esses processos que vamos poder eletrizar um corpo. E nós vamos começar a estudar hoje. Mas não vamos concluir nessa aula, vamos concluir na próxima. Mas antes da gente ver o primeiro processo, a gente pode encontrar o corpo em três situações. Ou ele vai estar eletricamente neutro, significa o quê? Que o número de elétrons é igual ao número de prótons. Então aqui seria a situação do estado natural de um corpo. Então ele tem a mesma quantidade de elétrons e de prótons. Somando isso vai dar zero, por isso que a gente disse que ele é neutro, que a carga do elétron negativa, a carga do próton positiva, e como eles têm a mesma quantidade, a quantidade total da carga é neutra ou zero. Podemos ter outra situação, quando ele de alguma maneira perde elétrons, aí ele vai ter agora o número de elétrons menor que o número de prótons, então esse N é número de elétrons, NP número de prótons. Então, quando o número de elétrons for menor que o número de prótons, então você vai ter um corpo eletrizado positivamente. Por quê? Porque agora o número de prótons é maior que o número de elétrons. Então, ele vai ter uma carga positiva. Agora, quando o número de elétrons é maior que o número de prótons, agora ele passa a ser um corpo eletrizado negativamente. Então, aqui vamos ver aqui só um exemplo. Tu considera aqui um objeto e esse objeto ele possui prótons e elétrons. Então, quando ele possui prótons e elétrons na mesma quantidade, então a gente diz que ele é neutro. Agora, se ele perde elétrons, então ele agora tem mais prótons do que elétrons, então ele passa a ser um corpo eletrizado positivamente. Agora, se ele ganha elétrons, então ele agora tem mais elétrons do que prótons, então ele passa a ser um corpo eletrizado negativamente. Então essa é a situação que nós vamos encontrar. Neutro, positivo ou negativo. Então quando ele está positivo ou negativo, dizemos que ele é um corpo eletrizado. Então como é que a gente pode fazer essa eletrização? Então o primeiro processo que vamos estudar nesta aula é a chamada eletrização por atrito. Então, como o nome já diz, atritar. Nós vamos esfregar dois corpos de materiais diferentes e nesse atrito vai haver uma transferência de elétrons dos átomos do corpo de menos eletronegatividade para os átomos do corpo mais eletronegativo. Então, aqui você tem um bastão de vidro sendo atritado por um tecido de lã. Então, ao esfregar o tecido de lã
no bastão de vidro, nós vamos observar que após um certo tempo, o bastão de vidro ele vai adquirir uma carga elétrica positiva e o tecido de lã vai adquirir uma carga negativa. Então, o vidro vai adquirir uma carga positiva e o tecido de lã uma carga negativa. Então, na eletrização por atrito, nós vamos encontrar sempre essa situação. Os corpos ficam eletrizados com carga de sinais opostos. Então, enquanto um fica positivo, o outro com certeza vai ficar negativo. Aí você poderia perguntar, e como é que eu sei quem vai ficar positivo e quem vai ficar negativo? Então, isto vai depender do tipo de material que a gente está atritando. E isso é fornecido em uma tabela chamada série triboelétrica. Então foi feito diversos experimentos e foram verificado em cada situação qual é a carga que um corpo vai adquirir, se vai ser positiva ou se será negativa. Então isso foi feito uma série, então tem diversos materiais, aqui eu estou trazendo apenas alguns. E nessa série triboelétrica, quem está mais acima da série fica positivo, quem está mais abaixo fica negativo. Então, no nosso exemplo, eu peguei o vidro, tá aqui, ó, o vidro, esfreguei, né, atritei num tecido de lã. Então, o vidro está mais acima do que a lã. Então, o vidro ficou positivo, a lã ficou negativo. Agora, se eu tivesse esfregado o vidro na pele humana seca, então se eu pegasse um bastão de vidro e esfregasse na minha pele, então o vidro iria ficar negativo e a pele positiva, tá ok? Porque quem está mais acima fica positivo, quem está mais abaixo fica negativo. Então, nesse exemplo que eu mostrei para vocês, vidro está acima da lã, então vidro positivo, lã negativo. E assim por diante, você tem diversos materiais. Essa é chamado série triboelétrica. Agora eu vou mostrar para vocês duas simulações retiradas do site FET. Deixa eu mudar aqui a tela para vocês. No site FET temos algumas simulações que você encontra tanto de física como de química, de matemática e biologia. Eu vou deixar também o link dessa simulação aqui abaixo nas descrições do vídeo. Então aqui nós temos o exemplo de um balão, uma bexiga dessa de aniversário e uma roupa aqui, né? Uma roupa de lã, por exemplo. Pegando esse balão e esfregando na camisa aqui, ó, o que é que a gente vai observar? Então você vai ter um atrito. Então você vai pegar dois objetos diferentes e vamos esfregar um no outro, fazendo o atrito. Então nessa situação, como vimos ainda agora, um vai ficar eletrizado positivamente e o outro vai ficar eletrizado negativamente. Então vamos fazer essa simulação aqui, ó, esfregando um no outro. Então ao esfregar um no outro, atritando, nós vamos observar que um ficou com carga negativa, excesso de carga negativa, e o outro ficou com excesso de carga positiva. Então nós dizemos que um ficou eletrizado negativamente, o balão ficou eletrizado negativamente, e a camisa ficou eletrizada positivamente. E o que acontece se a gente aproximar um do outro? Aí você vai verificar a situação do princípio da atração e repulsão. Como os dois agora estão com cargas de sinais opostos, um negativo e outro positivo, a teoria diz o quê? Que eles irão serem atraídos um pelo outro. Então você observa isso aqui, ó. Solta o balão, vai ser atraído um pelo outro. Essa experiência você pode realizar em casa também. Esfregar o balão, pode até esfregar no seu cabelo, numa camisa, no tecido, e você vai observar essa situação. Agora, dependendo de onde você mora, se a umidade relativa do ar for muito elevada, muito alta, essa carga que os objetos vão adquirir, elas perdem rapidamente para o ar. Então, a umidade relativa, quando ela é elevada, ela não permite esse processo de eletrização aqui com facilidade, porque na medida que a gente vai esfregando, ele vai adquirindo carga e essa carga já vai sendo transmitida ou tendo fluxo para o ar, devido à umidade do ar. Agora, nos lugares que são mais secos, a umidade relativa do ar é mais baixa, aí a gente observa isso com facilidade. E você, ao esfregar, e se você aproximar da parede, você vai observar que o balão fica grudado na parede.
Então aqui na nossa cidade, dificilmente nós vamos conseguir essa situação, né? Aqui em João Pessoa, Paraíba. Porque aqui a umidade relativa é muito alta, estamos no litoral, então a umidade relativa é muito alta. Então vamos reiniciar aqui para vocês verificarem. Ó. Se eu colocar aqui ó, perto da parede, ele vai ficar onde eu deixar, tá vendo? O balão. Agora, ao atritar, aí você já observa aqui ó, uma atração. Então aí seria a nossa primeira simulação. Vamos ver a nossa segunda simulação. A segunda simulação é a simulação do John Travolta, que também está lá no site da FET. Então aqui você tem um tapete e John Travolta vai abrir a porta. Então ele vai pegar a sua mão e encostar aqui na maçaneta. Então se a gente fizer isso agora, a gente não vai observar nenhum efeito elétrico. Mas vamos dizer que John Travolta, antes de abrir a porta, ele fez uns passos de dança aqui. Ele começou a dançar e esfregar o pé no tapete. Então, ao atritar, esfregar o pé no tapete, o que é que aconteceu? Aqui você verifica um processo de eletrização por atrito. Um vai adquirir carga negativa e o outro vai adquirir carga positiva. Então, John Travolta ganhou elétrons e o tapete perdeu elétrons. Então, agora ele está eletrizado com carga negativa. A gente chama isso de eletricidade estática. Então, no atrito, ele vai fornecer uma carga elétrica ou uma eletricidade estática. Agora, vamos dizer que John Travolta, depois de dançar no tapete, ele vai abrir a porta. Então, você vai observar uma descarga elétrica. Então, aqui ele vai levar um choque elétrico devido à eletricidade estática. Então, atritou, vai lá, ó, carga elétrica, os elétrons eles vão querer sair do John Travolta para manter ele neutro. Então, toda vez que atritou, você vai ter o fluxo dos elétrons no corpo de John Travolta. Então, isso aqui significa que ele levou um choque elétrico. Então, voltando aqui para a nossa apresentação. Então, nós temos essa série triboelétrica que vai dizer quem vai ficar positivo e negativo dependendo de como estamos, quais são os materiais que estão sendo atritados. E para finalizar, nós vamos fazer esse exercício. Caiu no vestibular PUC São Paulo. Não é possível eletrizar uma barra metálica segurando-a com a mão. Por quê? Então, ele está dizendo aqui, está afirmando, não é possível eletrizar uma barra metálica segurando-a com a mão. Por quê? Então, na simulação do John Travolta, a gente já vai poder responder essa questão. Então, mesmo que a gente tente eletrizar uma barra metálica segurando com a mão, nós não vamos conseguir. Por quê? Porque a barra metálica é um isolante? Não. O metal ele é um condutor. O corpo humano é um bom condutor? Sim. Por isso que quando a gente encosta o dedo na tomada ou no fio desencapado, nós levamos um choque. Por isso que lá o John Travolta também levou o choque com eletricidade estática. Então isso aqui está errado, que a barra metálica ela não é um isolante, ela é um condutor. Isso aqui está certo, que o corpo humano é um bom condutor. A barra metálica é condutora e o corpo humano é isolante, está errado, que o corpo humano é um condutor. Letra C, tanto a barra metálica como o corpo humano são bons condutores. Então aqui está correto. Então, a resposta é a letra C. A barra metálica é condutora e o corpo humano é semicondutor? Não. Vimos também que semicondutores são os materiais de silício e germânio. Tanto a barra metálica como um corpo humano são isolantes. Está errado também. Então, resposta é a letra C. Então, pessoal, hoje a aula termina por aqui. Então, bons estudos para todos e até a próxima.